Oi, gente, desculpa, né? Teve uma pequena interrupção aqui. Mas vamos lá, né? O que eu estava falando para vocês? Aqui nós temos o parágrafo de introdução. Quero que vocês percebam coisas básicas que vocês aprenderam lá na aula anterior sobre a introdução. Então, olha só de cara, sem ler a introdução, eu consigo perceber que essa pessoa trabalhou sim com a técnica dos 3 pontos. Primeiro, ela apresentou a problemática através de um repertório de autoridade, utilizou aqui o geógrafo Milton Santos, na segunda linha, é o nome dele, apresentando o texto dele, as cidadanias mutiladas. Ok. Depois puxou para a problemática geral aqui, percebam que essa problemática ela está relacionada com a proposta. Olha aqui, ó, invisibilidade intrínseca, falta de documento pessoal, distancia os brasileiros dos direitos constitucionalmente garantidos. Percebam que o que a pessoa fez aqui foi reconstruir, foi parafrasear a proposta para transformar aqui na problemática, que é a técnica que vocês vão utilizar. E por último, apresentou-se a tese, apresentando-se problema 1 e problema 2. Então tem aqui, ó, tem como estorvo 1, a burocratização do processo de retirada do registro civil, e o problema 2, a indiferença da sociedade diante dessa problemática. Partindo dessa tese, eu sei que o primeiro parágrafo de desenvolvimento, a pessoa vai falar sobre a burocratização do processo de retirada do registro. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, essa pessoa vai falar sobre a indiferença da sociedade. Sempre sigam essa ordem. Tem gente que altera a ordem. Então, por exemplo, propôs falar primeiro sobre a burocratização e depois sobre a indiferença. E quando foi no parágrafo posterior, começou a falar de indiferença. E normalmente os candidatos me perguntam, mas faz diferença? Claro que faz. Se você me propõe primeiro beber água e depois ir para a sala de aula, eu estou esperando que você vai demorar um tempo para chegar na sala de aula. Então eu estou esperando esse teu tempo. Mas se você me propõe que, ó, assim que eu chegar eu vou direto para a sala de aula, então eu estou te aguardando assim, não no horário estabelecido. Olha como muda. Se eu faço o contrário do que eu propus para você, a outra pessoa fica esperando. A outra pessoa, ela acaba esperando e você fazendo outra coisa. Então muda o sentido do propósito e muda o sentido do teu texto. Então você tem que seguir essa linha de raciocínio. O que você propõe para o seu corretor, você tem que manter. Então vamos lá. Esta pessoa aqui, esta candidata nos propôs falar primeiro sobre burocratização. Vamos ver se ela realmente fala sobre burocratização. Aqui sim nós vamos ler. Lembra só, todo parágrafo que você vai escrever, qualquer coisa que você vai escrever, você precisa trabalhar com períodos. Eu destaquei aqui em cores para vocês perceberem a quantidade de períodos. Nós temos 3 períodos. Um texto, você percebe que o texto é claro, ele é compreensível quando se apresentam em divisões de períodos. Fica mais claro e compreensível o texto. Primeira coisa que vocês têm que destacar, anota aí, é exatamente essa construção de períodos ao longo do texto. Se o seu texto não apresenta períodos, é um texto longo, só com um ponto final no finalzinho, percebam que já tem erro aí. Então, primeira coisa é trabalhar com períodos curtos, pelo menos 3 em cada parágrafo. Outra coisa é utilizar a técnica inicial que eu falei para vocês sobre, que foi no videozinho mais curtinho anterior, do começo de argumentação, que foi utilizar a questão da hipótese. Você vai criar essa hipótese e colocar logo no início do seu parágrafo de desenvolvimento, baseado no problema 1 que você propôs na tela. Então, olha só, essa pessoa inicia assim, conectivo. Dessa perspectiva, é importante analisar que as dificuldades relativas à retirada de documentos pessoais comprometem o acesso à cidadania no Brasil. Essa pessoa falou sobre a burocratização. Olhem aí, me digam qual é a palavra que define burocratização dentro deste tópico frasal. É exatamente essa palavrinha aqui da segunda linha. Dificuldades. Então, isso já me mostra que a pessoa fala sobre burocratização e ela realmente está falando sobre burocratização, que é as dificuldades relativas a retiradas de documento. Ok? Então, a pessoa propôs falar sobre algo, criou uma frase, que é o tópico frasal, para iniciar ela, e iniciou.
Pessoal, quando eu corrigi os textos de vocês do simulado, eu percebi que algumas pessoas cometem um pequeno faz o seu texto pensando logo em apresentar contextualizações históricas, explicar, para depois apresentar o tópico frasal, que é a ideia central do texto. A gente não faz isso, a gente precisa sempre mostrar para o corretor sobre o que a gente está falando. Eu preciso sempre apresentar essa minha ideia central. E olha a técnica, eu sempre vou iniciar meu parágrafo de desenvolvimento apresentando o problema. Depois é que eu vou discutir, certo? Então já anotem aí. A técnica para eu começar o desenvolvimento é eu apresentar o problema 1 que eu destaquei lá na tese, logo no meu primeiro tópico, no meu primeiro período. Como foi feito nessa parte em negrito aqui, ó. Quando eu vou passar para o segundo período, eu vou explicar, eu tenho que argumentar, eu tenho que mostrar que realmente aquilo que eu estou falando é verdade. Então, se eu disse, essa dificuldade das pessoas tirarem documento, ela compromete das pessoas exercerem a cidadania, aí me justifica por quê? Vou justificar. Olha só, primeiro trago o conectivo nesse sentido. Nunca esqueçam dos conectivos. Início de parágrafo, opcionalmente na introdução, mas no resto é obrigatório. E início de período. Alguns de vocês esqueceram também, tá bom? Isso foi verificado nos simulados também. Então, apresento nesse sentido, ó, que é o conectivo, e vai explicar. Vou trazer um repertório, uma que justifique aquilo que eu estou falando. Vocês podem sempre me perguntar, qual o momento certo para eu colocar uma citação? Quando for no desenvolvimento, você pode colocar ou no período 2 ou no período 3. Até dá para a gente começar com a citação, mas é preferível pela técnica que o Enem, que os corretores vão compreender melhor o seu texto, é preferível você colocar primeiro a problemática, a ideia central, e depois trabalhar com as citações. Então vamos lá, a pessoa vai justificar assim. Nesse sentido, ainda que a gratuidade do registro de nascimento seja assegurado pela lei de número 9.534 da Carta Magna, os problemas associados à documentação civil ultrapassam a esfera financeira. Haja vista que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, o que torna o processo lento e burocrático. Percebam que essa pessoa, ela foi justificar a fala dela baseada lá na Constituição Federal. Trouxe o repertório e, baseado no repertório, essa pessoa trabalhou a argumentação explicando isso. Então, no primeiro momento, até a primeira vírgula, é a apresentação da Constituição Federal, o trechinho que fala sobre essa garantia do documento, do registro. E depois da vírgula, a pessoa começa a relacionar que essa falta de tirar o documento acarreta para a sociedade. Então, o processo argumentativo dessa pessoa começa fortemente, a fala dela começa fortemente após essa vírgula, porque o processo argumentativo começa a partir da primeira linha. E agora parte para o último período, que é fazer o fechamento dessa ideia. Coloca-se conectivo de novo sob tal óptica. A realidade brasileira pode ser sintetizada pelo pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, qual afirma que a violência simbólica se expressa quando determinada parcela da população não usufrui dos mesmos direitos, fato semelhante à falta de acesso à cidadania, relacionada aos imbróglios da retirada de documentos de identificação no país. Aqui a pessoa fez um processo comparativo, comparou o livro lá, a teoria do Bourdieu sobre a violência simbólica com o tema central da redação. Então perceba que essa escrita desse texto já existe uma técnica de argumentação. Apresentar o tópico frasal, justificar através da Constituição Federal e finalizar, fechar a ideia através de um processo comparativo falando comparando a teoria do Bourdieu, que é a violência simbólica, com os problemas que a falta de documento traz para as pessoas. Pessoal, vai ouvindo isso com calma, repete aí o vídeo e faz as anotações para entender direitinho o que eu estou falando.
Eu tô lendo aqui para que vocês percebam o processo de construção iniciando da introdução até a sua intervenção. Tudo está interligado, tudo tem um propósito. Eu proponho falar sobre uma coisa na introdução e isso eu vou garantindo no meu processo de desenvolvimento. Vi que no desenvolvimento 1 a pessoa falou sobre burocratização. Agora vamos ver se no parágrafo 2 a pessoa fala sobre a indiferença da sociedade. Aqui no parágrafo 2. Lembrem, eu apresento a questão o problema, né, que é a indiferença da sociedade, logo no primeiro período. Vamos lá, ver se a pessoa fez isso. Outro sim, é válido destacar a ausência de engajamento social como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação. Qual é a palavra que tem aqui que justifica que a pessoa está falando sobre indiferença da sociedade? Achem aí. Tá bem aqui, ó, na terceira linha. Na segunda linha, engajamento social. Ausência de engajamento social. Realmente a pessoa vai falar sobre aquilo que ela propôs. E olha, a pessoa começou de novo com conectivo, outro sim, que é um conectivo de ligação. Isso está querendo dizer, eu já apresentei um problema 1 e agora eu vou te apresentar um problema 2. E ela apresenta este problema. Agora, depois que eu apresento o problema, eu preciso justificar que aquilo que eu estou falando é verdadeiro. Então a pessoa traz a ideia, ó. Fica claro, pois, que a indiferença da sociedade diante da importância de assegurar o acesso aos registros civis para todos os indivíduos silencia a temática da conjuntura social, o que compromete a cidadania de muitos brasileiros, haja vista que a posse de documentos pessoais se faz obrigatória para acessar os benefícios sociais oferecidos pelo Estado. Veja só, no parágrafo anterior, a pessoa argumentou trazendo um repertório, que foi a Constituição Federal. Nesse parágrafo aqui, a pessoa argumentou com os próprios conhecimentos dela. Então, são duas técnicas. Você pode argumentar baseado em um conhecimento para trabalhar com competência 2, né, que no caso do parágrafo anterior foi com a Constituição, ou você pode optar para trabalhar com a sua fala, os seus argumentos. Tá certo? E olha só, a continuidade, o terceiro período. A pessoa já traz agora um repertório sobre esse viés, né? Sobre tudo isso que eu falei. É lícito referenciar o pensamento do professor israelense Yuval Harari, o qual, na obra 21 lições para o século XXI, afirma que grande parte dos indivíduos não é capaz de perceber os reais problemas do mundo, o que favorece a adoção de uma postura passiva e apática. Tá falando sobre o engajamento social das pessoas. Então, nós temos aqui a construção desse parágrafo. Tópico frasal, que apresenta o problema. Segundo, eu estou reafirmando que aquele problema que eu falei é verdade, por isso que começou com fica claro, é os seus próprios pensamentos e análise sobre o tópico frasal. E por último, eu fiz um fechamento da ideia, tanto que se coloca a palavra sob esse viés, ou seja, sobre tudo isso que eu falei anteriormente, eu compreendo que está relacionado com a obra do fulano de tal. Entenderam o que está acontecendo? Partindo agora para a intervenção. Não vou ler a intervenção agora, porque na próxima aula a gente vai falar sobre a intervenção. Quero só que vocês vejam estruturalmente como é que funciona a intervenção. Nós temos uma apresentação, que é essa parte negrito primeiro. Depois nós temos a apresentação dos elementos. E por último a pessoa ainda puxou um AD+, a palavrinha AD+, aqui, ela puxou para fazer o detalhamento acrescentando outros elementos como se fosse uma segunda intervenção. Tá bom? Eu coloquei a intervenção aqui para que vocês possam ler na íntegra o texto, porque nós teremos a nossa última aula falando só sobre técnicas de intervenção. Então, para resumir aqui, o que eu quero? Para que vocês entendam o que é o processo argumentativo. Primeiro, a argumentação, ela começa a partir da tua primeira linha. Começou a fazer a introdução, isso é processo argumentativo. Anota aí. Segunda coisa, todos os parágrafos do teu texto, eles precisam estar subdivididos em períodos, pelo menos na introdução, obrigatoriamente 3. No desenvolvimento, você pode começar, desenvolvimento e intervenção pode começar a partir de 2 períodos, tá bom?
Terceira coisa que vocês podem anotar aí, devem anotar, é a obrigatoriedade de utilizar conectivos. Onde eu vou utilizá-los? Início de parágrafos, opcionalmente na introdução e obrigatoriamente início de período. Se vocês observarem, cada período aqui que a pessoa apresenta começa com conectivo. Anota outra coisinha aí. Os dois problemas que eu coloco na tese, é sobre eles que eu vou falar no meu desenvolvimento. Falei de burocratização e falei sobre a indiferença da sociedade. Meu tópico frasal vai se apresentando. Anota aí, meu tópico frasal para iniciar o desenvolvimento vai ser o problema que eu apresentei na tese. Combinado? Anotaram aí? Isso vai acontecer tanto para iniciar o desenvolvimento 1 quanto para iniciar o desenvolvimento 2. E a intervenção é um fechamentozinho de ideia. Agora, vamos partir para três técnicas de argumentação para construção de parágrafo de desenvolvimento. São as técnicas mais utilizadas porque elas são as mais fáceis de se trabalhar. Então, vamos lá. Formas de argumentar. Pessoal, eu vou deixar também não coloquei ainda, mas eu vou colocar assim que hoje eu vou colocar junto, já olhei aí no material, um módulozinho também para tirar dúvidas, tá certo? Que aí eu vou olhar ao longo dessa semana, para que a gente feche essas tira dúvidas dos videoaulas online, né, das aulas online, e a gente possa agora começar com o extra. Então, o curso de vocês, ele está garantido até esse módulo 3. Então, o curso de férias são 3 módulos, mais o simulado que vocês já fizeram e a correção, tá bom? Fechamos o módulo curso de férias. O que vocês vão ter agora, que é um acompanhamento através de material e também de videoaulas, até próximo do Enem, que são videoaulas sobre temáticas, isso vai ser um bônus, tá bom? Isso é um bônus que eu vou trazer para vocês. O que eu quero? Eu quero fazer semanalmente um vídeo falando sobre uma temática e como vocês podem aplicar na redação e enviar também a proposta, para que vocês possam escrever semanalmente. Esse mês de agosto, como ele está muito corrido, provavelmente eu não consiga fazer um por semana, tá? Eu vou tentar fazer um por semana, tá bom? Se eu não conseguir, a gente faz quinzenal. Já estou dizendo de antemão que agora em agosto não vou conseguir fazer semanal, porque está muito corrido, viu, agosto? Mas a partir do próximo mês a gente vai ter uma recorrência maior, combinado? E outra coisinha para ficar bem claro, gente, a escrita do curso foi o simulado e a correção também já aconteceu, tá bom? Esse acompanhamento eu não consigo fazer correções, porque esse é um bônus que eu estou dando para vocês, tá certo? Quem quiser as correções à parte, aí depois me manda mensagem individualmente que eu posso abrir as vagas para consultoria, tá bom? E como eu estou acompanhando muitos alunos na consultoria, eu vou abrir essa possibilidade só para quem está nesse grupo. Tá? Quem está neste grupo. Então, quem desejar, quem sentir necessidade de corrigir os textos, entre individualmente no meu WhatsApp e para a gente ver a possibilidade de uma consultoria individual, tá bom? Pois vamos lá, sem mais delongas, bem explicadinho o que vai acontecer. Vamos lá, 3 modelos agora de argumentação. Vamos falar agora de dados, causa e consequência. Esse período aqui, se vocês perceberem pela divisão de cores, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Eu falei para vocês que nós podemos começar o parágrafo de desenvolvimento a partir de 2 períodos. Mas entendam, quanto mais períodos tiver o seu parágrafo, melhor vai ser de compreensão. Ele vai estar mais explicado.
Vou mostrar aqui o olhar do corretor. Assim que o corretor ele olha para o texto, ele já pensa logo na competência 4, identificar os conectivos. E o olhar do corretor é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui. Ele olha por blocos, por períodos, identificando a construção do texto de vocês. Ou seja, você pode sim construir o seu parágrafo iniciando com 2 períodos. Porém, se você construir mais períodos, ele vai ficar mais claro. Tá bom? Então, técnica inicial é sempre apresentar o problema. Vamos ver, nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal neste caso. Pessoal, me digam aí sobre o que essa pessoa vai falar. Qual é a ideia central nesse parágrafo? E qual é o tema? A gente já sabe qual é o tema aqui, né? Vamos pensar no tema, transtornos mentais. Então a gente já sabe que foi o tema que falou sobre os estigmas mentais. Olha só, eu nem apresentei o tema para vocês, mas só por eu ler essa apresentaçãozinha, eu sei qual é o tema e eu sei qual é a ideia central desse texto. Então eu sei que o tema é sobre as estigmas das doenças mentais e sei que a ideia está focada na questão da omissão estatal. A pessoa vai falar aqui mal do Estado, tá bom? Então apresentou-se o problema. Agora eu vou justificar esse meu fato através de dados. Um detalhe, quando vocês apresentarem dado, o conectivo que vocês vão utilizar é segundo, conforme, consoante, apresenta um conectivo. Então vamos lá. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, detalhe, anotem aí. Quando se usa citação, vocês podem perguntar, professora, eu coloco a citação, o nome da sigla completa, ou eu posso colocar só as primeiras letrinhas, só as siglas? O que você vai fazer? As duas possibilidades são corretas. Você vai optar, por exemplo, se for uma sigla muito conhecida, você pode deixar só a sigla. Se for uma sigla que não é tão conhecida, faça do jeito que está aqui. Coloca a sigla e entre parênteses você coloca o significado da sigla, tá bom? Ou se quiser seguir um padrão, sempre colocar a sigla e o significado, pode. Nesse caso, você vai seguir uma segunda regra. A primeira vez que eu apresentar a sigla mais a definição da sigla, eu faço tudo completo, do jeito que aparece aqui. A sigla mais a definição entre parênteses. Se caso no meu parágrafo posterior eu for me referir de novo ao OMS, eu não preciso escrever a definição por completo. Eu vou escrever só as letrinhas iniciais, somente a sigla. Combinado? Anota aí esse bizu. Pronto, segundo a OMS, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Percebam aqui, pessoal. A pessoa apresentou um dado e essa apresentação de dado vem até esta vírgula aqui. O Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão na América Latina. Pronto. Em seguida, vírgula, isso já é uma técnica para vocês utilizarem a vírgula. Apresenta o dado, põe a vírgula e em seguida vai aparecer a tua argumentação. Então, quando a pessoa diz, mesmo diante desse cenário alarmante, olha como é a opinião da pessoa. É a minha opinião. Então, mesmo diante desse cenário alarmante, é a argumentação da pessoa. Então, está subdividido em duas ideias. A pessoa está argumentando através de dados e, em seguida, apresentando a sua opinião sobre esses dados, que é uma coisa que vocês precisam entender. Por que normalmente o corretor diz assim, sua argumentação está fraca? Por quê? Porque você coloca o dado e esquece de argumentar. E aqui, o que a pessoa está fazendo? Ela colocou a OMS e, após a vírgula, a pessoa começou a argumentar. Então, se eu digo, segundo a OMS, tantos por cento de pessoas estão doentes. E aí? Me explica. E aí? O que significa esses números?
Você precisa dar a sua opinião sobre aquele fato que você expôs. Então, se você expôs um dado que a OMS apresentou, você tem que dizer qual é a sua opinião sobre esse dado. Entendeu? E é isso que está acontecendo após essa vírgula. Mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. É a opinião do candidato, isso daí. Nessa parte vermelha, a pessoa vai justificar. Olha só, isso acontece por quê? Todo o teu texto, ele é feito, todo o texto argumentativo, argumentar é um processo de perguntas. Perguntas que você se faz. Mas no seu texto você vai respondê-las. Porque eu não posso deixar interrogações no meu texto. Olha só, isso acontece por quê? Isso é uma pergunta, mas isso está transformado em uma resposta. Isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas condições. A pessoa continua a sua fala justificando por que a OMS, o porquê que acontece esse problema alarmante que a OMS está destacando. Por que isso acontece? Eu destaquei um dado. Eu destaquei os dados que a OMS falou. Eu me assustei com esses dados quando eu disse esse cenário é alarmante. Me assustei e agora eu vou dizer por que isso está acontecendo. Eu disse que isso está acontecendo por quê? Porque falta investimento público, que agora eu reforço o que eu apresentei lá no meu tópico frasal, que é falar o quê? A omissão estatal, que está sendo justificada exatamente aqui pela falta de investimento público. Tá entendendo? Estão seguindo aí o ritmo? Ok. Então, até aqui nós estamos trabalhando com apresentação de dados e explicação desse dado. Anota aí, quando eu trabalho com dado, eu preciso obrigatoriamente explicar esse dado, que é o que aconteceu ao longo até esse meiozinho desse parágrafo. Agora, essa técnica está misturada com a técnica de causa e consequência. Apresentei a problemática, agora eu vou mostrar, isto é uma causa, toda essa problemática, agora eu vou mostrar a consequência. E já começa, se eu estou falando de consequência, eu já começo logo com o conectivo de consequência, olha aqui em verdinho. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aquele de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Esse início da consequência, perceba que é uma outra afirmação. É como se fosse o início do parágrafo. Eu estou apresentando um novo tópico frasal, uma nova ideia. Porque quando eu tenho a causa, eu tenho uma ideia. Quando eu tenho a consequência, eu tenho outra ideia. Entendemos? Então, eu comecei o meu parágrafo trabalhando com dados e esses dados são a minha causa. Quando eu entro no parágrafo de consequência, eu preciso de uma outra ideia. Então, eu tenho duas ideias, tenho dois tópicos frasais quando eu trabalho com causa e consequência. Então, vamos lá. Diz assim, consequentemente, muitos portadores... É a fala, é a afirmação, né, da pessoa. Principalmente os de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a progressiva marginalização perante o corpo social. Agora, pergunto para vocês, se isso é um tópico frasal, se isso é uma afirmação, o que eu vou fazer posteriormente? Lembra, sempre que existe um tópico frasal, essa afirmação, em seguida eu preciso explicá-la. Olha só, e a pessoa utilizou a explicação aqui do Zygmunt, do Bauman. Este quadro de inoperância das esferas do poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman. Então, Bauman, ele fala sobre essa instituição social que ela tem uma função inicial, porém ela não exerce essa função como zumbi. Ele define essa ação que eu expliquei agora para vocês como zumbis. E aí ele diz, do sociólogo Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia.
Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Então, o que aconteceu aqui no final? A pessoa, a partir do ponto verde, apresentou a consequência, que essa consequência é um tópico frasal, trazendo a consequência do que aconteceu anteriormente, justificou através da teoria do Bauman, e no último período, perdão, esqueci até de marcar, tem um outro período aqui. Nesse último período, a pessoa finalizou trazendo uma ideia, um desejo. Desse modo, é imprescindível a refutação da teoria do estudioso para essa problemática, para que essa problemática seja revertida, certo? Entendemos aí a construção desse parágrafo, apresentou-se o dado e na construção geral dela é causa e consequência. Então esse parágrafo é muito bom porque ele tem muitos períodos, ele trabalha com a ideia de causa e consequência, ele traz dados e ele ainda traz um sociólogo. Entendemos aí, pessoal? Essa é uma técnica bem legal. Vamos para a técnica 2, exemplificação. Se vocês perceberem, pelo conectivo que se inicia cada parágrafo, a gente já sabe qual parágrafo está sendo trabalhado. Se esse aqui começou nessa perspectiva, eu sei que é o parágrafo 2 do teu texto. Se você começa com além disso, eu sei que é o teu parágrafo 3, porque a palavra além disso indica soma. Então, já sei que você apresentou o problema 1 e agora vai apresentar o problema 2. Olha só, esse parágrafo está subdividido em 4 períodos. E a primeira coisa que se coloca é o tópico frasal, a ideia central. Além disso, nota-se que esse processo injusto cria chagas profundas na democratização nacional. Esse é o tópico frasal. Agora eu posso dar um exemplo do que é, né? Eu posso ler isso aqui, fala, processo injusto cria chagas profundas na democratização social. O que é isso na prática? Eu preciso exemplificar. E eu posso colocar, a pessoa colocou, a exemplo, no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é apresentada a história de uma família sertaneja que luta para sobreviver sem apoio estatal. A pessoa já utilizou logo de início o exemplo. Pessoal, quando a gente lê textos modelo nota 1000, é para que vocês analisem, entendam a construção argumentativa e, além disso, vocês possam perceber os termos que a pessoa utiliza. Eu vou utilizar uma técnica de exemplificação. Que palavra eu posso utilizar para iniciar o meu período? Exemplo. Eu vou utilizar um de consequência. Qual eu posso utilizar? Consequentemente. Eu vou apresentar uma citação. Qual eu posso utilizar? Segundo. Tá bom? Baseado nas técnicas, você vai saber quais são os conectivos que você também pode utilizar. E aí perceba que esse processo de construção é sempre eu apresentar um fato, eu justificar, eu explicar. Então, eu apresentei aqui nas 2 linhas pretinhas a ideia central, o problema que eu vou desenvolver. Nas linhas vermelhas eu trouxe um exemplo. Então, se a gente está falando de democratização nacional, eu sei que esse texto aqui vai falar sobre a questão da identidade e da democracia. Depois que eu apresento a obra, agora eu tenho que puxar para a realidade, mostrando a relação dessa obra com o contexto real. Olha só, nesse contexto, os personagens Fabiano e Sinhá Vitória têm 2 filhos que não possuem cidadania de nascimento. Tem um outro período aqui, aqui no ponto, né? A pessoa está aprofundando sobre o livro, mostrando qual a relação desse livro com a temática. Apresentou que os personagens dele têm filhos, que os filhos não possuem certidão de nascimento. E quando eu falo de certidão de nascimento, eu sei que isso daqui está relacionado com o tema. E agora eu vou puxando para a realidade. Por conta dessa situação de registro irregular, os 2 meninos sequer apresentam nomes, o que é impensável na sociedade contemporânea. Olha só, ele vai trazendo a fala argumentativa, ele vai criticando a obra e puxando uma crítica social. Quando ele diz o que é impensável na sociedade contemporânea, percebe como é a fala da pessoa? Percebe como é ali a indignação de quem está escrevendo?
Então, quando eu percebo essa indignação, eu percebo que a argumentação, aquele teor individualista que torna o teu texto autoral, que é o que o Enem pede, um texto autoral, eu percebo que aqui é a tua autoria aparecendo, é a tua indignação sobre o problema. Que é isso que tem que aparecer quando vocês escreverem. O que é impensável na sociedade contemporânea. E aí explico de novo, ó, uma vez que o nome de um indivíduo faz parte da construção integral da sua identidade. Tá? Aí, agora, o próximo período, a pessoa... Olha só o conectivo. Ademais, ela começou com o primeiro ponto, apresentou a ideia central, trouxe um exemplo, explicou esse exemplo comparando com a realidade e agora, com a palavrinha ademais, vai trazer uma segunda ideia para somar a tudo isso. Vamos ver qual é a ideia. Ademais, as crianças retratadas na obra são semelhantes a muitas outras no Brasil, que não usufruem de políticas públicas da infância e da adolescência, devido à falta de documentos, o que precisa ser modificado urgentemente para que se estabeleça uma democracia realmente participativa, tal qual aquela prevista por Bobbio. Olha que lindinho o fechamento. Quando ela diz ademais, ela trouxe um segundo problema apresentado na obra e ainda comparou com a realidade. Tá? Ele mostrou a situação das crianças na obra e comparou com a situação das crianças na realidade. Agora, atentem para um detalhe para a finalização desse parágrafo. Olha só. Lá da vírgula, vírgulazinha aqui, ó. O que precisa ser modificado urgentemente para que se estabeleça uma democracia. Lembra como o outro parágrafo terminou? Também com essa frase de desejo? Desse modo, é imprescindível que aconteça tal coisa. Olha esse daqui. Vírgula, o que precisa ser modificado urgentemente. Ou seja, a técnica para fechamento, olha só, vou falar a técnica inicial e final para parágrafo de desenvolvimento. E anota aí. Pega o caderno e a caneta se não pegou ainda. Primeiro, começamos o parágrafo de desenvolvimento apresentando o tópico frasal, ou seja, o problema 1. Escolho a técnica no 2, escolho a técnica que eu vou trabalhar no meio, se é de exemplo, se é de argumentação, se é comparação, escolho. Fecho o meu parágrafo trazendo essa ideia de desejo de solucionar, desejo de mudar alguma coisa. Olha como as pessoas, como esses dois candidatos fizeram. O que precisa ser modificado urgentemente. E aqui, é imprescindível a refutação. Estão percebendo? Anotaram aí? Pronto, para fechar esse entendimento desse processo, desse parágrafo de argumentação, que é a técnica de exemplificação, eu digo para vocês que a pessoa utilizou a técnica de exemplificação e utilizou uma segunda técnica, que é a técnica de comparação. Comparou a obra com a realidade. Vou até colocar aqui. A técnica de exemplificação com comparação. Você pode utilizar duas técnicas ou utilizar só uma técnica, tá bom? Então, eu disse que ia falar de 3 técnicas, mas eu falei de quatro técnicas até agora. Comparação. Caso você não queira falar de 2 técnicas, escrever baseado em 2 técnicas, escolhe só uma. Então, até agora, o que foi que nós falamos? Nós falamos da técnica para utilizar dados, primeiro exemplo, dados, e a técnica para usar causa e consequência. Posso utilizar no mesmo parágrafo, quanto eu posso utilizar só uma técnica no meu parágrafo. Falamos de mais 2 técnicas, exemplificação e comparação. Agora vamos para a última. Fatos históricos e citação, também utilizando 2, tá? Percebam que a galera que tira nota 1000, elas unificam as técnicas argumentativas e focam tanto em trazer repertório quanto trazer a sua fala. Olha só,
De novo, pessoal, o problema que acontece na argumentação de vocês é que vocês focam muito em trazer informações de fora e esquece da argumentação de vocês. Mostrei aqui em 2 momentos, mostrei para vocês que a sua argumentação aparece a partir do momento em que você está se indignando. Nos 2 parágrafos aparece esse processo de indignação. Cadê? Bem aqui, ó. Vou até marcar para vocês, deixa eu marcar. Nesse parágrafo aqui, é quando a pessoa diz assim, cenário alarmante. A pessoa fala bem aqui, ó, cenário alarmante. Vou colocar em negrito. Negrito, vamos ver se eu mudo a cor. Vou colocar em negrito e vou marcar. Vou marcar ele. Cadê o meu marcadorzinho? Vou marcar aqui. Eu marquei em amarelo, mas eu não tô achando meu marcador. Já eu marco para vocês, tá? Aqui, ó, cenário alarmante. Você já percebe a fala da pessoa. Nesse daqui é aquele momento que você tava vendo que a pessoa tava gritando, né? Cadê? O que é impensável na sociedade contemporânea. Isso daqui, ó, tá? Isso daqui fortemente mostra que é a sua argumentação. Então, quando o corretor diz falta a sua fala, a sua argumentação, é isso que está faltando, gente. É você mostrar que você está participando, tá bom? Vamos lá para o último. Fatos históricos e citação. Bora lá. Vejam as divisões. Começamos o parágrafo apresentando o tópico frasal. Com efeito, quando eu falo com efeito, isso dá a ideia de consequência. Então, eu já sei que eu já falei de um problema, que eu trabalhei causas, e o meu segundo problema eu vou mostrar o efeito. Então, eu já sei que esse aqui é o parágrafo 2 também de desenvolvimento. Então, com efeito, note-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. A ideia central aqui é a ideia de pertencimento. Porém, a pessoa escreveu mostrando a ideia de causa e consequência aqui logo nessa apresentação afirmativa. Mas a ideia central é proporcionar um sentimento de pertencimento. Apresentei o problema através de uma afirmação. Agora eu preciso explicar. Essa explicação vai acontecer através de fatos históricos. Olha só o conectivo que se inicia. Tal situação ocorre por quê? Eu retomei, ó. Tal situação ocorre por quê? Pois. Eu estou explicando. Pois. Por quê? Estou explicando. Então, quando o seu corretor lê só o seu primeiro período, vem questionamentos. Mas por que a pessoa está falando isso? E aí você mesmo responde esses questionamentos. Tal situação ocorre porque, desde a formação do país, esse sentimento é escasso entre a população, visto que desde 1500 os países desenvolvidos se articularam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer. Visam ao lucro a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Percebam aqui que o que está acontecendo? Eu estou justificando o meu período inicial através de um contexto histórico. Dentro desse contexto histórico, aparece a apresentação histórica e em seguida apresenta-se a fala de quem está escrevendo. Enquanto eu vou aqui anotar, me digam onde é que está a fala dessa pessoa. Digam aí onde é que está. Vem aqui, ó, a gente vê, ó, tal situação ocorre porque desde a formação do país, esse sentimento é escasso entre a população, visto que desde 1500 os países desenvolvidos se articularam para usufruir o máximo do que a colônia tinha a oferecer. Até aqui é uma contextualização histórica. Partindo dessa vírgula, você percebe que é a fala da pessoa. Então, visam ao lucro a todo custo. Então, o que aconteceu? O que está acontecendo naquele processo histórico? Eu estou percebendo que as pessoas estão visando somente o lucro, sem se preocupar com a população, nem que nela vivia, ou com o desenvolvimento interno do país.
Olha só, eu apresentei o fato histórico lá de 1500 e agora eu estou me indignando, dizendo, olha, a galera tem uma visão sem se preocupar com a população, depois dessa vírgula, é o teu processo argumentativo. Então, o que falta na tua argumentação? Você apresenta o contexto histórico, mas não explica. É isso que acontece. Você tem que apresentar o contexto histórico e tem que explicar. Então, essa sociedade, isso que eu apresentei historicamente, eu percebi que eles têm uma visão de lucro, que a todo custo eles não se preocupam com a população. Entende? Deixa eu baixar aqui. Ops. Agora a pessoa vai dar continuidade através da citação. Eu vou concluir, ela optou por dar uma conclusãozinha de tudo isso que ela falou. Logo, assim como é estudado pelo historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis, resultando em uma falta de um sentimento de identificação com o brasileiro. A pessoa apresentou a citação. Percebam que nesse parágrafo que está em azul, a pessoa apresentou o contexto histórico e no mesmo período ela utilizou a própria fala. Nesse finalzinho, do meio do texto para o final, a pessoa, aqui em vermelho, utilizou só a fala do Caio Prado. E olha, existem dois tipos de citações, anota aí. Existe a citação direta, que é quando eu lembro do jeito que a pessoa falou e eu escrevo do mesmo jeito. Para eu representar que a fala é igual do escritor, eu coloco entre aspas. Essa é a citação direta. E existe a citação indireta, que é quando eu entendo o que a pessoa falou e eu escrevo com as minhas palavras. Em ambas as formas de citação, eu vou referenciar quem escreveu. O que vai diferenciar é o sinal gráfico. Se for a fala igual, eu coloco entre aspas. Se não for, eu não coloco entre aspas. Então, nós subentendemos aqui que essa citação é uma citação indireta. Olha só, logo assim, como estudado pelo historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis, resultado de uma falta de um sentimento de identificação como brasileiro. Quem está falando isso sou eu? Não. Quem está falando isso, quem falou isso foi o Caio Prado, só que eu escrevi com as minhas palavras. Se eu estou utilizando aqui a fala de uma pessoa, um repertório de autoridade, agora, posteriormente, eu preciso apresentar a minha análise sobre essa ideia do Caio Prado, relacionada com a proposta. Olha o que acontece aqui, ó. Desse modo, a posse de documentos, como a certidão de nascimentos, foi erro de escrita. Funciona como uma espécie de âncora para uma população com escasso sentimento de pertencimento, sendo identificada como uma prova legal da sua condição enquanto cidadão brasileiro. Então a pessoa concluiu a ideia do parágrafo, fechando, está relacionado com a teoria do Caio Prado, tá? Desse modo, a posse de documento, puxando ali para a proposta, como a certidão do nascimento, dei um exemplo, né? Funciona como uma espécie de âncora para a população com escasso sentimento de pertencimento. Esse pertencimento está relacionado à citação do Caio Prado aqui com um sentimento de identificação com o brasileiro. Tá vendo como a pessoa está fechando o parágrafo e relacionando com a teoria do Caio Prado, sendo identificada como uma prova legal da sua condição enquanto cidadãos brasileiros. Percebam uma diferença aqui desse parágrafo para os outros. Nos dois outros parágrafos, a pessoa terminou com uma frase de desejo. É obrigatório? Você pode perguntar, é obrigatório terminar sempre com essa frase de desejo? Não é obrigatório. Exemplo, este parágrafo aqui, ele não termina com a frase de desejo. Ele termina só com a ideia central. O que eu falo para vocês? O que eu oriento? Se você gosta de utilizar a frase de desejo para fechar, o parágrafo, utiliza. É bom, isso é bom, não é ruim não. Caso você escreva muito, né, percebeu que está escrevendo muito e não vai caber, aí você tira essa frasezinha de desejo, tá? Ela estando lá, ela vai valer muito, mas se ela tirar, eu posso complementar com a minha fala. Entendemos? Então, resumindo aqui,
Este parágrafo, a pessoa começou com um tópico frasal, explicou esse tópico frasal através de um contexto histórico. Dentro desse contexto histórico, apresentou a sua própria fala, que é o que é mais importante para a sua argumentação fechar nível 200, é somar o repertório mais a fala, a sua fala. Fez uma conclusãozinha baseada em uma situação indireta, e finalizou fazendo uma comparação da realidade com a citação. Legal, pessoal? As técnicas, vocês vão conseguir dominar essas técnicas a partir do momento que vocês colocarem em prática. Então, nós temos aqui 6 técnicas. Você, como já escreve, já sabe qual é a técnica que você utiliza. Já tem domínio sobre uma técnica. É só você aprimorar essa técnica. Perceber. Então, o que eu percebi? Eu percebi que todos vocês têm uma técnica. Vocês sabem escrever. Já sabem qual a técnica utilizar no desenvolvimento. O que precisa melhorar na argumentação é você trazer a citação e, em cima dessa citação, você trazer a sua fala. E aí percebam que nos 3 períodos eu marquei aqui, ó, aparece em outros momentos, tá? A fala da pessoa que está escrevendo. Só que eu marquei o que está mais forte para vocês perceberem que a todo momento eu saio daquela citação e adentro na minha fala. Aqui, ó, cenário alarmante, opinião, o que é impensável na sociedade, opinião, e aqui a pessoa analisando o contexto histórico, observando que estavam visando somente o lucro e não a preocupação com a população, tá bom? Pessoal, espero que vocês aproveitem ao máximo essa aula, assistam e assistam novamente. Temos até o dia do Enem para trabalhar todos esses conteúdos. Anotem e lembrem, sempre que a gente vê uma coisa uma vez, a gente tem uma percepção. Quando a gente vê uma segunda vez, olha uma segunda vez, a gente já tem outras percepções. Então, você assistiu a primeira vez agora, anotou muitas coisas. Quando você for assistir a segunda vez, você vai perceber outras coisas novas, tá bom? Pessoal, aproveitem a aula, anotem tudo e treinem, tá? Beijo e até a próxima aula.